Olá, um bom domingo a todos. Hoje vou falar um pouquinho aqui do resumo de uma grande novela que durou 12 anos. Uma novela que aconteceu em 2013, começou em 2013 e terminou no dia 25 de abril de 2025. A gente vimos tantos episódios, vimos um homem por nome Jorge Mário Bergoglio, um senhor argentino, fazer de uma história de um grande personagem. Ele que na novela adotou o nome de Francisco, mas o nome verdadeiro do personagem não deveria ser Francisco, mas foi adotado como Francisco. E assim passamos 12 anos sobre uma novela contada, assistida por milhões e milhões de pessoas, e cada um assistindo a essa novela e tirando suas conclusões. Muitos falaram que ele era um homem muito, muito preparado para assumir o seu papel. Outros criticaram. Ele fez tudo que poderia um homem no século XXI fazer. Ele conseguiu unir todas as religiões do mundo todo. Ele conseguiu fazer com que as pessoas, seja ela com a sua crença, com o seu modo de agir, com os seus entendimentos, chegasse até ele, e ele abraçou como um grande pastor que abraça todas as ovelhas. E eu, em 2021, comecei a observar e a falar um pouco sobre essa grande novela. Eu não sou uma pessoa com desenvoltura para falar de coisas tão grandes como foi essa novela, mas como espectador eu não poderia deixar de fazer meu comentário quando chegou ao término dessa novela. O nome de Francisco foi adotado nessa novela e foi bem sucedida, porque todos os objetivos da novela foi concluída no personagem. Mas eu tenho ele assim, antes de 2013, eu tinha ele como Simão. Eu conhecia a pré-história, que ele deveria se chamar Simão, e quando chegasse na hora de começar a novela, ele deveria chamar Frei Simão de Samaria. E por motivo de roteiro, ele mudou de Simão para Francisco. E eu comecei a assistir essa novela em 2013, e vendo o roteiro que foi adotado de 2013 até 2025, eu via o roteiro dele de outra maneira. Como está aqui, talvez o roteiro deveria ser esse, mas por motivo que
não era conveniente para muitos ouvintes dessa novela. Foi mudado alguns pontos do roteiro. Estrategicamente pelos países produtores de grão, mas como sua sede principal em Buenos Aires, a cidade mais livre e mais feliz da terra. Antes da novela, de começar a novela, Buenos Aires era a cidade mais feliz da terra. De repente apareceu o pulgão vermelho, que se propagou vertiginosamente e cobriu os campos. Pela manhã aparecia grandes manchas vermelhas no solo. À tarde aquilo convertia-se em miríades de mariposas, que mal o sol se punham, bichavam os grãos. Esse seria o roteiro que deveria ser adotado se fosse realmente adotado o personagem como Simão. Numa só noite, as bolotas de linho e as espigas de trigo ficaram absolutamente vazias, sem que os talos nem as folhas perdessem a luzania. Miss Hilda e os 8 irmãos rasgaram as vestes e prorromperam em lamentações. Não era eles, contudo, mais prejudicado, porquanto, se bem que houvesse achambarcado 30 milhões de toneladas, não havia adiantado nenhum panchocheira por conta delas, e não se achavam obrigados a pagar enquanto a mercadoria não estivesse nos seus depósitos. Em compensação, 1 milhão de agricultores ficaram mergulhados na miséria e endividados até os olhos. Os agricultores são as pessoas que deveriam abastecer a alimentação das almas, que em vez de plantar o trigo e colher ele sem nenhum problema, eles fizeram que as bolotas se destruíssem e ficasse toda destruída. E a gente que vive intensamente vendo essa novela, eu participando, assistindo uma novela onde o roteiro era para ser o inverso e mais esclarecido. Nas outras 19 províncias argentinas já não haviam territórios nacionais. Uma seca tenaz arrasara as culturas e horripilantes nuvens de gafanhotos roeram até o tronco das árvores. Foi tão grande o flagelo que os ventos arrastaram lençóis imensos de gafanhotos até os remotíssimos mares do sul, onde os pescadores de baleia os encontraram cobrindo as águas nas mediações do Cabo de Hornos. Os poços e as vertentes esgotaram, porque foi varrida toda a verdadeira obra criada, as verdadeiras congregações foram se acabando, as vertentes se esgotaram e os rios, quase enxutos, eram pútridos e lamacentos, cor de sangue, como se o terceiro anjo do Apocalipse houvesse despejado a sua taça sobre as fontes das águas. O gado desvairado de sede agrupava-se
no leito seco das torrentes ou no bordo daqueles lodaçais sangrentos, e perecia aos milhões, enquanto bandos de abrutes, granasdores e hediondos acudiam de todos os rumos para devorar a podridão. Os povos imigravam em massa, saindo da Igreja Católica e seguindo outras seitas, porque viam como era horrendo os que estavam fazendo dentro da igreja. Hordas inteiras morriam ao longo dos caminhos com as mãos crispadas e a boca cheia de ervas secas, e nas cidades os pobres desfaleciam nos umbrais dos palácios. Calamidade semelhante caíram sobre as outras nações. O reino do Chile tinha sido açoitado por ciclones e terremotos, durante os quais os montes pareciam fugir e o céu se enrolava como um livro negro. No Brasil, colossais incêndios de matas, cujo calor o vento levava a toda a extensão do país, tornavam insuportável a vida. A gente vê o mundo mergulhado em uma história que eles querem criar, faz uma novela de acordo com o seu roteiro, mas existe coisas que não dá para ficar sem ser entendido. Como foi nos últimos 67 anos, nós passamos por essas dificuldades de entendimento. Nós tivemos 6 papas depois de Pio XII, supostamente preparado, e nós temos uma profecia, a profecia de São Malaquias, que foi escrita no século XII. Eu vivo intensamente essa profecia, e muitos na face da terra também que viveram intensamente essa profecia. Segundo essa novela, que começou em 2013 e terminou em 2025, a profecia de São Malaquias não é cumprida em Francisco. E por que não foi cumprida? Porque uma novela pode ser mudada o seu roteiro a hora que quiser, e cada um vai assistir a novela até o final, e no final fica uma abertura que não tem segmento da história. Então, nós que estamos aqui neste mundo em que vivemos, temos que estar com os olhos bem atentos e não falar demais para que não seja entendido como falar demais, mas sim o necessário para as pessoas que realmente, por grandes motivos, não têm a condição de entender o que é uma novela, como ela é preparada, como ela é cortadas em pedaços para chegar até o final com o interesse das pessoas que vão ouvi-la, aplaudir e entender. Eu tenho a felicidade de conhecer a vida, o nascimento, a vida e a morte de Francisco
que terminou a sua novela ontem no seu sepultamento. E eu agradeço a Deus por ter entendido, assistido essa novela e entendido que teve ela no seu decurso mudado o seu roteiro, mas entendo, para aqueles que acham que a profecia de São Malaquias acabou ontem, eu não acho que acabou ontem, e sim que ela está em pleno vigor de cumprimento. E se Deus, que tudo pode, Ele pode chegar àquelas pessoas que realmente vê e acreditou nas profecias de São Malaquias, que um dia possa entender e não deixar que outra novela entre em ação sem ser compreendida pelo espírito da profecia de São Malaquias. Então, eu espero que tenhamos entendido, espero que as pessoas que assistam entendam, guarde no seu coração o que foi entendido e possamos nos unir em oração para que essa profecia, quando se cumprir, nós estejamos com as lâmpadas acesas e na esperança da segunda vinda de Cristo à Terra. Tenham todos um final feliz. Fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.